Aí, pessoal, continuando aqui o vídeo, né? A gente vai continuar trazendo algumas informações sobre cota para negros. Eu esqueci de falar ali quando estava com a minha imagem, né? Mostrar uma situação minha e falar para vocês, transmitir para vocês, mas quando eu ler uma parte aqui, eu vou estar comentando isso também. A UNB diz que o sistema de cotas para negros se justifica diante da constatação de que a universidade brasileira abriga, em sua maioria esmagadora, pessoas de cor branca, de modo a valorizar apenas o pensamento de um segmento étnico na construção das soluções para os problemas atuais de nossa sociedade. O negro não tem oportunidades comuns às do branco, e isso faz com que ele não tenha acesso à boa educação, ocupando em sua maioria posições subalternas, sem a chance de ter um cargo de prestígio social. Bom, e complementando isso, né, inclusive, tem casos, e já comprovado, você já deve ter visto isso, até na TV já passou muitas vezes, de pessoas de cores diferentes, de peles diferentes, raça diferente, um negro, outro branco, no mesmo cargo o negro ganha menos. Veja só, se com carteira assinada, né, acontece isso, com todos os direitos que o trabalhador tem, imagine numa prova aplicada. É o que não pode acontecer. É bem verdade que o Brasil abriga a segunda maior nação negra do mundo, atrás apenas da Nigéria. Na Universidade de Brasília, os negros correspondem a apenas 2% dos alunos, enquanto sua participação na população brasileira dos negros é de 45%. Em uma pesquisa socioeconômica realizada dentro da UNB, foi possível constatar que 57,7% dos negros possuem renda familiar inferior a 1,5 mil, mas que entre os brancos esse número cai para 30%. Dos alunos que possuem renda familiar acima de 2,5 mil, 46,6% são brancos e 20,4% são negros. Continuando, o programa de cota da UNB faz parte do plano de metas para a integração social, étnica e racial e será aplicada durante 10 anos, ou seja, até esse ano, 2014. Lembrando que a gente não tem costume nesses vídeos vlog, né? Vídeo diário, a gente fazer como a gente está fazendo. Mas é importante a gente mostrar dados, né, para que as pessoas fiquem pensando que é só a nossa opinião, que é uma coisa que não existe, mas que é só a nossa opinião, né? Então é por isso que eu estou mostrando para vocês fatos. Essa ação afirmativa é vista pelos seus defensores como um pagamento da dívida histórica que o Brasil tem com os negros trazidos da África e escravizados pelos colonos. É um dos argumentos também. Para aqueles que acham que as cotas tinham que ser apenas para a população carente, os defensores das mesmas para os negros usam como argumento dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Uma pesquisa realizada em 2011 afirma que entre meninos de 11 a 14 anos, que fazem parte dos 25 mais pobres do país, 25%, 44,3% dos brancos estavam entre a quinta e a oitava série. E entre os negros apenas 27,4% estavam nesse nível escolar. Aí eu pergunto a você, claro que aqui não vai mostrar coisa porque é uma coisa muito forte, mas por que esses negros aqui não chegam à quinta ou oitava série no mesmo período? Será que simplesmente eles não estudam? Meu amigo, uma pessoa que é negra, que não tem condições financeiras, sabe que um caminho melhor para ele ter condições financeiras é estudando. Será que simplesmente os negros botaram todos na cabeça que não vai estudar? Isso é um argumento muito de pessoas de peles brancas, que diz que negro não gosta de estudar. E a sociedade vai empurrando isso com a barriga. Nós vivemos numa sociedade maligna, viu?
Na verdade, nós sabemos que isso não é verdade. Então, posso afirmar também, né, que provavelmente existe sim preconceito racial dos professores. Bom, se eu for pesquisar na internet e mostrar, se você pesquisar, você vai encontrar isso com certeza. Casos de preconceito entre professores e alunos negros, enfim. Lembrando que a cota não é só para negros não, tá? Índios também. São duas raças muito discriminadas no Brasil e no mundo. São os negros, que a gente fala muito, mas também tem os índios, os indígenas, né? Que existem pessoas, a origem do nosso país é indígena. Existem pessoas indígenas, descendentes de índios, que também não têm oportunidade no país, né? Também existe cota para índios também, é junto com os negros, que não é muito mencionado. Aí eu pergunto a você, você já viu alguém descendente de índio ou indígena numa faculdade ou estudando? Porque se você vier com o argumento, meu amigo, de que simplesmente eles estão lá nas aldeias dele, vivendo a vida deles como índios, você está de brincadeira comigo, né? Que tem muito índio que já não vive lá nas aldeias. Eles preservam a sua cultura, mas já vivem de uma forma como o restante da sociedade. Você sabe muito bem disso, e até porque estamos aí já no século XXI, né? Então também é outra raça muito discriminada, mas como a gente está fazendo para negros agora, e eu vou fazer em breve um vídeo em relação à discriminação contra os indígenas, também é uma raça muito discriminada. Então, bom, para finalizar, eu vou estar mostrando aqui que dentro desses 10 anos que houve de cotas para negros, como mudou a estrutura do país em relação a isso. A análise dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, mostra que, apesar de ter aumentado de 27% para 51% a frequência de estudantes entre 18 e 24 no ensino superior, essa expansão educacional apresenta disparidades, principalmente se é levado em conta o critério racial. De acordo com o IBGE, o percentual de negros no ensino superior passou de 10,2%, veja como era pouco, em 2001 para 35,8% em 2011. Então pode ser até que tenha aumentado um pouquinho aí para 2014. Né? No entanto, esse aumento da frequência entre jovens, pardos ou pretos não foi suficiente para alcançar a mesma proporção apresentada pelos jovens brancos 10 anos antes, que era de 39,6%. Isso 10 anos antes, lá, a partir de 2011, tá? 39,6%. Hoje o número de brancos entre 18 e 24 que estão na universidade atinge 65,7% do total. Aí eu pergunto a você, será que nesse meio não tem brancos pobres? Tem, meu amigo. Tem brancos pobres, com certeza. São poucos os ricos aqui. Tem bens de vida, pessoas bem de vida na sociedade. Mas rico é muito pouco. A sociedade aí, já ouvi falar, na sociedade brasileira, 10% são ricos. São poucos que são ricos. Então, a grande maioria é pobre. Então, o que acontece? Às vezes o negro e o branco estudam nas mesmas condições de pobreza e ele chega, o branco, e o negro não chega. Alguma coisa está acontecendo. Se você for confiar e dizer que o sistema está sendo justo para os dois e que na aplicação das provas está sendo tudo certinho com um para outro, você está de brincadeira comigo. Você só pode estar acreditando nessa história de que negro não estuda, né? Mas aí é aquela coisa. Claro que fica como minha opinião, né? Que claro que eu não vou poder provar que eu não, por enquanto, né? Até eu achar aqui na internet uma coisa para poder mostrar a vocês, mas tá na cara, né? Só não acredita que não quer. Então, por isso que existe cota para negros. Então, você que é de pele clara, que antes de você for questionar isso,
veja esse vídeo, veja as coisas que são apresentadas nele, o conteúdo, e reflita, será que não é justo mesmo isso aí? Né? Será que não é justo? Ou será que você realmente está sendo lesado? Com a cota que está tendo para negros, os de pele clara ainda está 65,7%. Ou seja, quase o dobro ainda. Então, será que você está sendo lesado? Você que é de pele branca? Eu não vou chamar de branco porque branco aqui praticamente não existe, né? Então, foi esse vídeo que eu queria passar para vocês. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem do vídeo, quiser recomendar para outras pessoas, nas suas redes sociais, eu agradeço. E também se você clicar aí, dando um joinha para a gente, para ajudar também na divulgação. Bem, pessoal, continuando, né? Eu falei que ia contar uma situação que ocorreu comigo. Acabei não falando na outra parte do vídeo. Bom, um certo dia eu estava vendo na internet algumas pessoas falando, declarando, alguns alunos, estudantes negros, né? Falando que eles tinham, muitas vezes, os professores baixavam a nota deles em sala de aula. No caso, quando fazem uma prova, em algumas instituições permitem você corrigir a prova. E esses alunos pegavam muitas vezes correções erradas e diziam que os professores baixavam. Já houve essas acusações, né, nesse caso, né, e outros casos que também foi comprovado que a nota foi baixada, geralmente com alunos de cor negra. Bom, eu vou, aproveitando esse momento, eu vou contar algo que aconteceu comigo num determinado lugar onde eu fiz uma prova. Quando eu tive a oportunidade de pegar de volta essa prova, então eu comecei a corrigir a prova, tal. Eu tinha tirado uma nota 6, e corrigi a prova, e dentro da correção da prova eu peguei um erro de correção, entreguei e falei, né, para essa pessoa, para uma professora, tá errado aqui e tal, e corrigi. Bom, eu iria continuar a correção da prova, mas a professora insistiu para ficar com a prova e depois me entregaria a prova, porque tinha que ficar com a prova para colocar a nota. Só que passou o tempo, essa professora acabou não entregando a prova, depois, e eu pedi muito a prova de novo, e de repente, se eu tivesse ficado com a prova, eu teria encontrado mais erros na prova. Eu estou dizendo isso, que eu não estou dizendo que foi um caso de preconceito racial nem nada, mas estou dizendo que isso que ocorreu, casos como esse acontecem muito frequentemente a alunos de cor negra, e isso aí, segundo o relato de muitas e muitas pessoas. Então, esse relato meu também, muitas pessoas fazem esses relatos, e eu já tive a oportunidade de ver na internet. Infelizmente, eu não consegui encontrar, não priorizei em pegar um site que mostrasse esses relatos, mas já vi comentários assim. E então, são coisas como essas, né, que infelizmente acontece aí no dia a dia, tá certo? Então, por isso que, na minha opinião, é sim importante cotas para negros, até porque não é tão grande, é 20% apenas de cotas, porque a discriminação racial ainda é muito grande, e dá uma contribuição, essas cotas para negros, né, como também existe para os índios, para que também essas pessoas tenham uma participação maior na sociedade
E se for esperar para que simplesmente o racismo vá acabando com o tempo, vai levar tempo. Ó. Tem que se haver ações sociais, ações como essas, para que essas coisas vão acabando. Porque eu acho que com a inclusão social, mesmo que a pessoa não queira mudar de opinião, mas ela vai ter que aceitar conviver com uma pessoa de outra cor, querendo ou não, vai ter que respeitar porque essa pessoa já encontrou seu espaço na sociedade. Então era esse o vídeo que eu queria passar para você. Espero que compreendam a nossa opinião, respeito a opinião de todo mundo, né? Isso é uma posição do nosso canal. Opine aí, dê seu comentário, o que você achou do vídeo. Se você gostou, também dá aí um joinha, né? Como dizem aí. Também divulga nas suas redes sociais. E se você tem uma posição contrária, também pode opinar aí sem problema nenhum. Tanto que não peço que não precise haver xingamentos, assim, discussões, assim, brigas aí entre vocês mesmos, né? Brigas aqui nos comentários do canal. Podemos comentar com respeito, educação com as pessoas, realmente expressando cada um sua opinião. Essa foi a minha posição, a minha opinião sobre esse assunto. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo do canal.